Nesse vídeo vamos falar sobre 8 lições filosóficas e no decorrer do processo entender o que é filosofia. E o que é mais importante, compreender como a filosofia pode nos ajudar na vida prática. Meu nome é Luciano A, do canal Versos Controversos. E para começarmos, gostaria de perguntar, você saberia me dizer o que é filosofia? Quando se fala de filosofia, para muitas pessoas vem à cabeça as obras dos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Kant, Nietzsche, etc. Na maioria das vezes, as pessoas imaginam textos complexos e de difícil entendimento. Como se filosofia fosse somente isso, ideias complexas e intrincadas. Na verdade, as obras desses grandes filósofos não respondem à nossa pergunta, o que é filosofia? Porque as obras desses grandes filósofos são o exercício da filosofia elevado a um nível genial. Mas esses textos não explicam propriamente o que vem a ser filosofia em si. Primeira lição filosófica. Concentre-se na pergunta, nela se encontra o caminho para a resposta. Essa é uma boa sacada para você que é estudante ou você que vai fazer algum teste escrito. Muita gente, quando se depara com uma pergunta, vai logo tentando achar a resposta presumida, sem antes entender a pergunta em si. Cara, se você não souber exatamente o que estão lhe perguntando, você não vai encontrar a exata resposta. Isso é como sair procurando uma rua em São Paulo sem antes saber o nome dela. Então, para respondermos essa questão, antes de mais nada, antes de sair por aí procurando o que não sabemos o que é, vamos nos concentrar na pergunta. Bem, essa pergunta nos questiona sobre uma palavra, filosofia. E o lugar mais fácil para se encontrar o significado de uma palavra é o dicionário. Então, sem querer inventar, vamos começar por ele. Filosofia. Estudo geral sobre a natureza de todas as coisas e suas relações entre si, os valores, o sentido, os fatos e princípios gerais da existência, bem como a conduta e destino do homem. Cara, isso quer dizer que filosofia engloba absolutamente tudo que diz respeito ao homem, ou seja, o universo e tudo dentro dele, e o que está fora também. Mas isso é um pouquinho amplo demais. Não vamos começar tentando compreender o universo inteiro. Nesse primeiro momento, pelo menos. Podemos deixar isso para outra hora. Agora convém entender o que é filosofia propriamente. Segunda lição filosófica. Diante de uma questão complexa, procure dividi-la em partes. Busque compreender o melhor possível cada parte. Depois, com a compreensão das partes, volte a analisar a questão como um todo. Será mais fácil compreendê-la assim. Vamos exercitar esse conceito. Vamos separar em partes a definição que o dicionário nos dá sobre o que vem a ser filosofia. Essa definição começa com a palavra estudo. Você sabe o que significa estudar? Qualquer estudante sabe o que quer dizer estudar, não é mesmo? E você, provavelmente, como já foi um estudante, ou vai me dizer que sabe o que é estudar. Afinal, você já fez isso muitas vezes no decorrer da sua vida estudantil. Mas eu, mesmo assim, não vou acreditar. Terceira lição filosófica. Nunca confie plenamente em suas certezas, nem na dos outros. Sempre as questione. Então, vamos nos certificar que sabemos o que realmente significa estudar. Vamos ao dicionário. Estudar. Aplicar o espírito, a inteligência, a memória para adquirir conhecimentos. Aplicar a inteligência e a memória para adquirir conhecimento é meio óbvio, não é? Nisso não há novidade alguma. A novidade está em aplicar o espírito para adquirir conhecimento. Isso significa se envolver com a questão. Não basta só você ser inteligente ou ter boa memória. Se você não se envolver inteiramente no ato de estudar,
estará apenas gastando seu tempo e dificilmente atingirá o objetivo. Muita gente estuda muito, mas absorve pouco conhecimento. Uma análise superficial qualifica esses indivíduos com alguns predicados: burro, tapado, estúpido. Pode escolher, mas isso, na grande maioria dos casos, não é verdade. O caso é que essas pessoas não se envolvem com o estudo. Na hora em que estão estudando, suas mentes vagam por outros lugares e interesses, menos o estudo em si. Aplicar o espírito no ato de estudar quer dizer focar toda a sua energia e capacidade em um assunto para compreendê-lo. Cara, já vou te avisando, o entendimento raramente chega suavemente. Se você quiser entender alguma coisa sobre alguma coisa, você vai ter que ralar. Na verdade, o entendimento em geral só nos chega com certa dose de sofrimento. É preciso haver esforço, dedicação, duas palavras que a maioria não gosta nem de ouvir, porque nos dão a sensação de desconforto e a mente humana está programada a buscar o conforto. Só que se essa programação não for quebrada, seus resultados provavelmente serão desconfortáveis. Como você pode ver, não dá para fugir da própria sombra, mas você pode tentar, é claro. Seja como for, estou me referindo ao conhecimento profundo de alguma coisa. Conhecer algo superficialmente é fácil e praticamente não exige esforço. Eu costumo explicar o que é filosofia através de um exemplo. Você está passando na frente de um bar. De repente, ouve alguns gritos e quando olha, vê um cara dando tiros em outro. E sai correndo. Você compreendeu o que aconteceu? Não. Você foi apenas testemunha ocular do fato. Quarta lição filosófica. O fato de tomar conhecimento de um fato não significa necessariamente que você o compreendeu. Você viu o que aconteceu, mas não poderia dizer que compreendeu o que aconteceu. Você pode até achar que entendeu. Por curiosidade, que é uma característica natural do ser humano, você poderia fazer uma investigação superficial, poderia perguntar para alguém o que houve, tirar suas conclusões e sair com a sensação que compreendeu toda aquela situação. Na verdade, você levou um coice, mas não sabe nem o que foi que o atingiu, porque você não viu o cavalo. Sendo assim, poderia até ter sido uma mula ao invés de um cavalo. Você não sabe. Em geral, é isso que fazemos em relação ao que nossos 5 sentidos nos transmitem. Analisamos superficialmente as informações que nos chegam à mente e seguimos em frente. Essa é nossa maneira usual de analisar os fatos da vida. O ponto é que esse hábito cria um grande problema. Essas informações superficiais que vamos coletando no decorrer da vida vão concretando nossas certezas, ou seja, vamos adquirindo convicções baseadas em fatos difusos, na maioria das vezes incompletos. Elementar que as chances de nossas convicções serem furadas é grande, se não gigantescas. Se você queria saber qual o processo que produz um idiota, agora você já sabe. Poderíamos dizer que essa é a maneira habitual de raciocinar, de pensar, de usar a mente pela grande maioria. Agora vamos procurar entender como é o pensamento filosófico. Usando o mesmo exemplo acima, vamos entender como esta questão poderia ser pensada filosoficamente. Quinta lição filosófica. O fato em si não se explica, só o histórico do fato o pode solucionar. Isso nos diz que, para analisarmos esse fato filosoficamente, temos que investigar seu histórico, investigar as causas que levaram ao seu desfecho, investigar o histórico de cada um dos personagens envolvidos e assim descobrir as razões que os levaram ao fato. Procurar analisar este evento sobre todos os ângulos disponíveis. Por esta razão, a filosofia se utiliza de outras áreas do conhecimento humano, áreas que, na sua grande maioria, derivam dela própria, tais como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a história, a geografia, a matemática e o idioma, e outras mais.
Agora, para entendermos mais claramente isso, vamos comparar a visão filosófica da compreensão com outra, a visão legal da compreensão. A lei, neste caso, investigaria esse evento muito mais profundamente que uma pessoa comum. Tem aparatos para isso. Mas a investigação legal iria só até um certo limite. O objetivo de uma investigação legal é descobrir se houve um crime e se houve punir o responsável de acordo com o Código Criminal. O sistema legal não se interessa, nem poderia, em descobrir as causas primárias que levaram ao crime. Já uma investigação filosófica sobre essa mesma questão não teria limites. A não ser o próprio limite do filósofo, claro. Ele iria usar de todas as áreas do conhecimento humano citadas acima e outras necessárias para maior entendimento possível da questão como um todo, de acordo com o seu conhecimento pessoal, claro. Em sua investigação, ele procuraria analisar todos os ângulos da questão para entender o que aconteceu realmente e, mais importante, por que aconteceu, como aconteceu. Sexta lição filosófica. Nunca analise uma questão sobre um único ponto de vista, porque não existe questão que possa ser compreendida na sua totalidade sobre um único ângulo. Nenhuma. Desde as aparentemente mais simples até as mais complexas. Agora que já entendemos basicamente o que é filosofia, vamos tentar entender de que modo ela pode nos ser útil na vida prática. Nesse vídeo, não será possível analisar cada parte da definição que vem a ser filosofia dada pelo dicionário, mas faremos isso em outra ocasião. Se alguém tiver interesse, deixe um comentário aí embaixo e eu farei outro vídeo sobre esse assunto. Mas há um termo, no final da definição da palavra filosofia dada pelo dicionário, que diz respeito diretamente ao assunto. Temos e vamos abordar para explicar justamente o benefício da filosofia na vida prática. Conduta e destino do homem. Essa última parte da definição do dicionário sobre o que vem a ser filosofia explica seu maior propósito. 3 palavras que, usadas na ordem certa, revelam muitíssimo. Homem mais conduta igual a destino. Sétima lição filosófica. A conduta de um indivíduo estabelecerá o seu destino. E para os de mente simples, já vou explicando. Não estou dizendo que uma boa conduta vai sempre lhe colocar onde você quer, mas sim onde, em última análise, será o melhor para você. O grande ponto aqui é que a conduta de um indivíduo está intimamente ligada ao seu conhecimento. Vamos usar como exemplo grosseiro um daqueles jantares finos, onde há um monte de talheres, cada um para uma coisa diferente. Se você comer com o garfo errado, todos os naturais daquele ambiente vão considerar que você não está tendo uma boa conduta à mesa. Eu, particularmente, não dou a mínima para essa merda toda, mas essa imagem serve para exemplificar o conceito. Se você tem o conhecimento para usar todos os talheres da mesa de modo correto e utilizar esse conhecimento, sua conduta será adequada e você não terá problemas. Aqui estou me referindo à conduta social, mas há também a conduta moral. Veja o caso do ladrão de rua, aquele que rouba com arma na mão, que eu considero, entre os tipos de ladrão, o mais honesto, diferente dos ladrões de colarinho e gravata, que se escondem atrás de uma respeitabilidade hipócrita para se utilizar das brechas da lei e das falhas do sistema para roubar. A maioria destes ladrões, do primeiro grupo, claro, roubam porque querem alguma coisa e não sabem como consegui-la de modo aceitável segundo os padrões sociais. Ou seja, não têm o conhecimento necessário para conseguir as coisas que desejam sem infringir a lei. Esse fato atesta o que falei acima. Nossa conduta está diretamente ligada ao nosso conhecimento. Quanto maior o seu conhecimento, melhor será a sua conduta em quaisquer circunstâncias. Agora vamos falar da coisa mais importante desse vídeo,
o propósito e o maior benefício da filosofia. O destino do homem, ou seja, o seu destino. Isso é o que realmente interessa nesse momento. Sim, porque os caminhos e a conduta que o trouxe ou a trouxe até aqui e a situação em que você se encontra agora não pode mais ser alterada. Já aconteceu, já era, cara. Mas o seu destino sim. Sabe aquela história de que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida? Pode acreditar. Filosofia é pensar de modo focado em busca da compreensão. A compreensão aprimora a conduta. Uma conduta aprimorada propiciará o melhor destino. O inverso também é verdade. Uma conduta incoerente, muito provavelmente, irá te foder. Simples assim. Vamos falar sobre a questão ambiental no Brasil para tentarmos entender como isso se aplica à nossa vida prática. Você já deve ter estudado ou ouvido falar sobre o ciclo das águas no país. Para quem não sabe, esse é um sistema muito importante que regra as chuvas nas diversas regiões. O Brasil é um país continental e seu maior tesouro é a produção de alimentos e, por consequência, a natureza. O ciclo das águas, apesar de ser muito poderoso e determinante, é extremamente frágil. E não estou me contradizendo nisso. E a floresta amazônica é o grande fator de equilíbrio de todo o ciclo das águas reinantes no país. Poderia até dizer que nesse exato momento algum idiota está cortando árvores na floresta amazônica. E você pensaria, o que eu tenho a ver com isso? Você já ouviu isso por aí, mas você não está nem aí. Tem outros problemas para resolver? Que o governo, os ambientalistas de plantão, cuidem desta questão. Essa tem sido a sua conduta, cuidar da própria vida, pagar suas contas, e não tem tempo para cuidar de todas as plantinhas do planeta. Você tem coisas mais importantes para resolver. 8ª lição filosófica. Se você não pensar, outro vai pensar por você. Quando você deixa de pensar em questões como essa, você permite que outros pensem e ajam por você. Um risco grande e quase sempre desastroso. Para você, é claro. Como o objetivo desse vídeo é ajudar você para, desse modo, me ajudar, vou te ajudar a compreender esse ponto mais claramente. Vamos pensar filosoficamente sobre esse tema. Os caras devastam a floresta amazônica, o ciclo das águas no país se altera, as chuvas diminuem. Onde chovia regularmente, agora passa a chover raramente. A produção agrária e agrícola, que depende de chuvas regulares, é prejudicada e, em consequência, a oferta de alimentos diminui e os preços disparam nos supermercados. Digamos que o seu orçamento seja modesto, você está fodido. Pelas decisões erradas de outros, você é que vai ter de pagar a conta. E se seu dinheiro já era curto, vai ficar ainda mais, porque não há como deixar de gastar com alimentos. Resultado, se a conduta que te trouxe até aqui foi de alienação em relação às coisas que acontecem à sua volta, e se você persistir nela, seu destino vai ser sempre o de pagar a conta pelas cagadas dos outros. E se você não quiser ser um limpador de bostas alheios pelo resto da sua vida, algo em você tem de mudar. A boa notícia é que existe a filosofia. O estudo filosófico lhe trará conhecimento, o conhecimento alterará sua conduta. Uma conduta mais esclarecida lhe propiciará se defender melhor das adversidades da vida. Neste momento, você poderia me perguntar a aparentemente absurda pergunta, porém pertinente. Mesmo que eu saiba de tudo isso, o que eu poderia fazer? E eu honestamente lhe responderia, não faço a mínima. Com conhecimento, você teria infindáveis escolhas, ou poderia escolher nenhuma, continuar como está. Mas uma coisa eu sei com certeza, com conhecimento você tem escolhas, sem ele você não tem nenhuma. Mas isso é com você, cara. Você é quem vai decidir se quer pensar por si mesmo ou deixar que outros pensem em seu lugar. E se for assim, prepare o cartão para passar na maquininha, porque nessa comédia, que chamamos de sociedade organizada, seu papel sempre será o do trouxa que paga o pato.
mas nunca come o pato. Sabe aquela história do português que foi participar de uma suruba? A coisa correu solta a noite inteira, teve de tudo. Até que chegou uma hora que ele não aguentou mais e gritou: "Pode parar! Que porra de suruba que é essa? Já fiz de tudo aqui que me mandaram e não comi ninguém até agora." Não ria, cara. Isso pode estar acontecendo com você agora mesmo. E você, ao contrário do português, não se ligou disso ainda. Se este vídeo lhe foi útil, assista a estes outros que podem lhe interessar também. E comente aí embaixo se gostou e do que gostou, ou se não gostou e do que não gostou também. Tanto elogios quanto críticas são sempre bem-vindos, já que tanto um quanto a outra têm o mesmo valor. Até o próximo.